Fala, comunidade do Printcast, tudo bem com vocês? O Thiago Brito não voltou, não. Vocês vão conhecer, é um cara novo. Parece irmão do Thiago Brito, mas não é não. Me ajudem a receber Douglas Argemiro. Boa noite, Robert, boa noite, Robson, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui no Printcast com vocês e, com certeza, trocar boas ideias. Boa, Douglas, boa. Cara, valeu por aceitar o convite. Apesar do episódio ir ao ar na quinta, estamos numa sexta-feira, 7h pouco da noite gravando. Mas quem quer fazer, né? Não tem dia, não tem horário, vamos fazer. Cara, antes de começar o bate-papo, preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, esse que eu carrego aqui no meu peito, a Top Coat Soluções em Verniz, uma empresa vencedora, ganhou mais um Emba News esse ano. Estamos na final do Prêmio de Excelência Gráfica Paranaense. Vamos brigar pelo título de José Cândido Cordeiro. Top Coat tá aí, né? Esse é um feedback do mercado. Amém. Também tem a Cor e Processo, nosso querido Botinho, que tá metendo o pé nos dois peitos aí, fazendo as coisas acontecer, né, Robson? É isso aí. Nesse momento, Robert, a gente está com uma promoção. Quem esteve na Fespa, quem participou, pode comprar a Pitstop com a gente com desconto, tá? Olha que maravilha. Metade do preço do Pitstop Pro. Olha aí, olha aí. De desconto para licença nova. E 25% de desconto para a licença nova de Pitstop Server, tá? Ó, chuchu. Aqui, ó, que maravilha. Ó, que maravilha. Temos também nossos amigos da Semic Tintas Gráficas, portfólio completo de tintas offset, flex, metalgrafia, convencional e UV. Croma microcapsulado, na Vanice, uma querida. Tem ali uma infinidade de itens especiais, como aroma, termocromo, que também faz aplicações desses verniz paragráficos que não tem condições de aplicar esses produtos. A Eurostar do Picop, portfólio completo de química, uma linha gigante ali de digital, em parceria com o pessoal da Xerox. E também tem a opção, né, Robson? A opção offset do Douglas, da qual ainda não temos episódio no YouTube com eles. Inclusive, eu sempre falo que a gente vai gravar e nunca gravamos, Robson. A gente não consegue estar gravando episódio com eles, porque de todos os nossos patrocinadores, temos lá no YouTube um episódio especial, cada um deles, falando um pouquinho da trajetória, da história, do portfólio de produto, enfim. Mas em breve teremos a opção. É uma questão aí de agenda apenas. E aproveitando, Robson, nós temos alguns quadros no Printcast, dentre eles o Printcast in-house, no qual vamos em gráficas conversar ali com o diretor, com o proprietário, com o CEO, o que esteja. Então, quem quiser nos dar sugestões, conectar, a gente obviamente vai conversar aí para ver a agenda, a possibilidade, e dar sugestões de modo geral de profissionais que fazem acontecer, como o Douglas, que está aqui hoje. Galera, sem mais delongas, não esquece de compartilhar esse episódio, interagir, comente, mande para todo mundo e vamos tornar o Printcast cada vez mais relevante. Douglas, para a galera te conhecer, né? Quem está aqui de repente não te conhece, fala um pouco quem é o Douglas, um perfil geral ali de como começou, está no mercado de trabalho até os dias de hoje. Bacana. Eu venho de família de gráficos, né? Então, meu pai já era gráfico, sempre trabalhou da época da tipografia. Então, quando eu fiz 14 anos, na nossa época, quando a gente tinha 14 anos, a gente tinha uma puta empolgação para trabalhar, né? Então, diferente de hoje. Então, quis ir trabalhar, aprendi. Foi interessante que eu aprendi em todos os setores. Tive o conhecimento ali por estar trabalhando com a família, né? E ser jovem. E me identifiquei muito na produção ali, desde sempre. Gostei muito da produção, que era onde meu pai trabalhava. Meu pai era impressor. Então, me identifiquei muito, tanto que até hoje a área que eu mais gosto da gráfica é a impressão, mesmo atuando em outro cargo. Então, trabalhei em gráfica com a família por muitos anos, meu irmão também, hoje que é o diretor da gráfica, trabalhei com ele a maior parte do tempo, fui introduzido pelo meu pai, mas trabalhei muito tempo com meu irmão. Trabalhei em empresas também que são de gestão familiar também, trabalhei em outras empresas de gestão de único dono, então eu trabalhei em algumas gráficas aí, por mais, já estou na área fazem 25 anos, desde 2000, então sempre voltado para o ramo offset, né, foco offset, ou de digital, e também fiz Senai, formei formei em 2010, fazem 15 aninhos, isso revela muito. Então, agora de 15 anos atrás. Faz um tempinho, entrei em 2006, mas foi aí que conheci o Robson.
Desde lá, desde o Trote Solidário, a gente se conectou, tem uma grande amizade até lá, sempre conversam. E eu acompanho acompanho a jornada de vocês aí, acho muito legal, inclusive. É bom destacar, vocês dão uma visibilidade para o mercado gráfico que não existia, não vinha tendo. Então, isso é bem bacana, vocês chamam bastante pessoas interessantes, influentes no nosso meio, e isso ajuda a proliferar a informação, o nosso nicho, né? Então, fiz Senai, trabalhei em muitas gráficas, sempre como PCP, gestor de produção, gráficas de pequeno porte, gráficas de grande porte, 24 horas. E é basicamente isso. Fiz o meu TCC na época do Senai sobre FSC, tive a oportunidade de fazer a implementação na prática dele, como eu trabalhava na empresa de família, né? Eu tinha essa facilidade. Então, eu fiz a implementação, fiz o TCC, tenho até colega que pegou o TCC para se basear para se tornar implementador, então foi bem interessante. Consegui um conhecimento bem profundo sobre FSC, isso colabora bastante. E é isso, hoje estou trabalhando em uma gráfica de rótulos, de etiquetas, e faço o PCP, faço a gestão do PCP ali, junto com o gerente de produção, uma gráfica de médio porte, tem seus 40, 50 funcionários. E até hoje estamos por aí nesse ponto. Pô, Douglas, bacana. Só uma coisa, você comentou com a história ali com a família, uma tipografia, é isso? Você falou? Meu pai tinha tipografia. Meu pai Você começou... chegou. Talvez eu vou errar uns termos aqui, tá? Porque eu só fiz tipografia no Senai, quando eu fiz aprendizagem, eu passei lá por tipografia. Da qual eu acho, assim, algo extremamente fantástica, né? A gente saber que não é nada produtivo, artes tá? Mas gráficas. é extremamente fantástica. Chegou ali a usar um componedor, fazer uma rama, tudo mais, essas paradas? Eu era muito novinho, mas eu vi montar linotipo de ponta-cabeça ao contrário, não era Traz pra fácil. frente, de ponta cabeça, mete o barbantão, rama ali bonitinho pra meter na... Monta tudo e você vê que tem um erro. É uma arte, literal. Isso é literalmente uma arte, cara. Olha que legal. Era bem interessante. Eu queria falar, Douglas, você citou aí sua atividade na gráfica hoje, e você falou, você veio de uma família de gráficos que tem uma gráfica e você trabalhou para outros que têm. Eu quero só pedir para o pessoal guardar isso, guarda num papelzinho aqui do lado, que eu acho que do meio para frente nós vamos tocar em um outro assunto, que é um negócio que eu achei assim sensacional, que no dia que você me contou, eu falei assim, mano, você tem que falar isso no Printcast. Então, depois nós vamos chegar lá. Mas estou pedindo para o pessoal guardar, porque é interessantíssimo. Técnica para prender a atenção da audiência. Esse botinho tá malandro. Tá malandro. Ô, Douglas, vamos lá. Tu passou por várias empresas, acabou de falar que recentemente, há 15 anos, você se formou no Senai. Não sei se nesse período você chegou a fazer outros cursos na área, ou não necessariamente na área, mas algo que você, obviamente, utiliza na área, né? Como gestão, enfim. Aproveitar que você comentou do Senai. Todos aqui nós somos senaizeiros, né? Sim. Para você, cara, qual é a importância, não necessariamente do Senai, mas o estudo em si, para esse desenvolvimento profissional, cara? Você acha que a pessoa tem que esperar a oportunidade para estudar, ou estudando, já mirando ali uma oportunidade que, né, que quem está preparado vai aparecer uma hora, né? Enfim, qual que é a tua opinião sobre isso daí e o quanto foi, obviamente, importante para você, né? Sim, não que eu tenha um cavalo nessa corrida, mas eu acho o Senai maravilhoso. O que eles fazem ali é uma referência, né? O nosso ramo hoje, infelizmente, ainda é muito informal. Então, é o cara que está no acabamento que vai aprender a ser ajudante de impressor, aí dali ele ganha uma promoção, vira impressor, porque ele é um puta ajudante dedicado. Então, é muito ali no ensinamento, vamos pegar um menino novo para ensinar, sabe? A grande maioria dos nossos profissionais foram formados na prática, né? Então, só que isso é ruim, porque você não tem a teoria da técnica, né? Porque muito impressor, eu já vi muito impressor trazer a solução para o trabalho, fazendo que ele não entendia o que estava dando a consequência. Mas ele sabia, não, eu mexo aqui,
tiro seco do impresso. Então, não entendendo a mecânica. Então, eu acho o Senai essencial para trazer essa teoria, esse embasamento, sabe? Referências. Fora todo o networking, né? Nem se fala na questão do networking, que é sensacional. Eu tenho amigos e contatos e professores que eu adoro, até hoje converso, sabe? Como já passei indicação, recebi indicação de colegas que a gente se conheceu no Senai, sabe? Tem contato aí, conheço o Boto há 20 anos. Então, e tá até hoje aí, estamos nessa. O mercado gráfico é muito grande, mas vira e mexe, você conhece um que conhece outro, ou se conhecem. Então, eu acho que o Senai faz muito parte disso, porque muitas pessoas estão procurando cada vez mais o ensino técnico, né? Conhecimento embasado ali. E isso, o Senai, ele é pioneiro no nosso ramo. O nosso ramo já não é muito divulgado, já não é muito falado. Quem não é do ramo não entende muita coisa. Essa questão que a gente havia comentado, que o empresário gráfico tem muita dificuldade, né? Então, porque ele é de um ramo único, basicamente, assim, dizendo, em conhecimento comum. Porque com qualquer outra coisa você consegue trocar, dialogar e trocar conhecimento, basicamente. Mas no nosso ramo, não tem muitas escolas, não tem muitos cursos, não tem muita estrutura para profissionalismo da nossa mão de obra. Então, o Senai é totalmente essencial no meu ponto de vista. Eu fiz Senai, inclusive, já tendo 4, 5 anos trabalhando em gráfica. Isso me ajudou muito, porque a prática, quem praticou sabe que realmente ajuda. Tanto que temos muitos profissionais sem a teoria. Mas quando eu adquiri a teoria, dá um complemento, dá uma amplitude da visão, assim, sabe? Sim. E é o diferencial dos profissionais que se formam. Boa, boa. Além de todo esse network, além de, obviamente, você ter toda essa base, né? É que na faculdade, né, você tem mais a parte de gestão, quem faz técnica é muito mais operacional, tal. Uhum. Nessa sua transição, né, de empresas, de cargo, de responsabilidade, não só o Senai, mas outros, tudo depende de ser outros cursos, né? Foi fundamental para você? Sim, sim. Curso de gestão de pessoas. Ultimamente eu me formei, eu decidi entender o comportamento e a mente humana por trás disso, dessa engrenagem. Então, há um ano atrás, assim, agora sim, recentemente, me formei em psicologia. Então, também sou psicólogo, atuo paralelamente como psicólogo, fora do horário de trabalho da área gráfica. E isso me trouxe uma visão muito mais ampla em relação aos modelos de gestão dos empresários e também de líderes, porque, assim, não é um modelo de gestão com foco no lucro, né? Que é basicamente para isso que uma empresa funciona. Mas na consequência emocional, na consequência psicológica disso, sabe? Então, trabalhando em algumas empresas, eu consegui entender um comportamento padrão ali. Então, é isso. Hoje, o empresário gráfico é sozinho para lidar com a empresa ali. É ele no mundo dele, os contatos são outros gráficos ou fornecedores. Então, e ele tenta do jeito dele, não conhece muito o mercado, não, como a gente falou, não tem muita profissionalização para o cara seguir. Muitas vezes é um vendedor ou um impressor que se juntaram e abriram uma empresa, não foi um empresário gráfico que abriu uma empresa. Então, eu percebo que, inclusive, essa falta de controle emocional afeta muito na empresa, na produtividade, no ambiente, no clima. E você percebe muitos empresários não tendo esse controle emocional, que realmente faz a diferença, né? Faz total diferença para uma gestão, para um crescimento de empresa, porque muitas empresas funcionam até e faturam bem, mas a que custo? Entende? Ano passado a gente teve 500 mil atestados por afastamento por saúde psicossocial, que é a saúde psicológica, mental, né? Então, isso só tem aumentado. Então, não só o ramo dos gráficos, mas os empresários em geral precisam rever, né? Porque, ainda mais na gráfica, quem trabalhou em gráfica sabe, é muita pressão. É muita pressão.
E você trabalha em gráfica 24 horas, é pressão 24 horas, porque quando você acorda já está lotado de mensagem no celular, você não para. O empresário gráfico vai nessa bateria, nesse pique, trabalha intenso entre as 6 sai às 10 da noite, aí, tipo, fica ausente com a família e não entende como isso faz mal, aí acaba buscando o que eu chamo de fuga, né? Alguma fuga para aliviar aquele estresse, como uma aquisição material, como um gasto financeiro impulsivo ali, inconsequente, sabe? Então, às vezes até drogas, álcool, né? Para fugir para álcool, a maioria dos gráficos bebem, então eles tentam uma válvula ali para aquilo seja suportável, porque é muita pressão. E a gente se bota pressão, e a concorrência bota pressão, sabe? E os fornecedores botam pressão. E a gente não cuida do principal, que é a nossa mente para conduzir tudo isso. Cara, você fez eu me lembrar, Douglas, de uma palestra que a gente teve como aluno no Senai, de um amigo do professor Márcio Pucci, o Romboli. Eu não lembro o primeiro nome dele, só o sobrenome, Romboli. E ele era um cara que ele falava muito de gestão ambiental, tá? Gente boa demais, esse cara, assim, foi uma noite incrível. E o Romboli, a certa altura, eu acho que ele, na ocasião, ele era especializado em mercado gráfico, porque ele começou a falar de dono de gráfico. Falava assim, cara, tem algum dono aqui? Ninguém era dono na nossa turma, né, Robert? E tem algum dono? Ninguém era dono. E aí ele falava assim... E o Bruno, né? Mas na época acho que o Bruno não tinha assumido, né? Ah, mas ele tava na frente. Ah, enfim. Fora ele, não lembra. Mas o Romboli, ele falava assim... sabe por que empresário gráfico tem carrão? Porque ele tem que ter carrão. Porque ele fica longe da família a vida inteira. Fica longe da vida social a vida inteira. Porque é um... Não só empresário, a nossa vida, né? A gente tem amigos que pararam a faculdade há 20 anos atrás que até hoje trabalham em esquema de 12 horas, né? O Kleber, o Guina... Então, é muita pressão. A gente realmente tem que lidar com muita pressão e a gente tem poucas pessoas para conversar, porque ninguém, eu concordo, ninguém entende o que a gente fala. Eu tava lá na feira, cara, tava o Denis e com a esposa, que é um cara de comunicação visual, gente boa demais. Tava o Denis, acho que é Schiavon ou Schiavone, com a esposa, e a gente começou a conversar e ela ria. E ela falava assim, nossa, eu não entendo nada do que vocês falam. Eu tô perdida aqui. O Robert tem uma sorte de ter uma esposa que é gráfica. Aí facilita. É verdade, é verdade. E essa falta de comunicação... A gente não tem com quem falar, cara. É difícil. Por isso que a gente fica todo mundo amigo, né? Será que é essa razão? É isso? Pode ser, pode ser. Faz sentido, né, Robson? Porque a gente, obviamente, procura estar dentro do nosso ecossistema, você acaba fazendo network dentro do nosso ecossistema, e é claro que existem alguns pontos de convergência, né? Você vai conversar com uma pessoa que é gestão de pessoas no outro tipo de segmento, tem convergência, né? Gestão financeira, tem convergência, né? Mas na parte prática ali, do que literalmente a gente converte, aí não, é o nosso ecossistema. Se você pensar em tamanho de mercado, a gente fala, pô, mais de 15 mil gráficas, tal, emprega mais de 200 mil pessoas, tal. Mas, cara, 200 mil pessoas é o quê? 1% da população? É isso? Tem 200 e sei quantos milhões, É isso aí. 20 milhões dá 10%, 2 milhões dá menos de 1% da população. Então, é um mercado, é um mercado adressável pequeno, né? Então, é por isso que a gente realmente tem essa questão de fazer com que a gente é da área, né? Porque a gente está habituado a falar e a gente fala como gráfico, né? Gráfico não sei o quê, vai sair para almoçar, não sei o quê, fala de gráfico. Eu acho que isso é para qualquer segmento, creio eu, que a gente vive na nossa bolha, né? Mas isso o de ser sozinho, viu, Robson? Eu vou, assim, a gente pode conversar aqui, colocar um contraponto. Ele pode até, obviamente, ser sozinho se ele, falando nu e cru, né? Se ele não tiver sócio. Essa é a importância de você ter um sócio. Porque você percorre essa jornada e você divide essas obrigações, essas tarefas, né? Divide o peso.
E óbvio também que não dá pra ser sócio pela amizade. Puta, o cara é meu amigo, vou chamar ele pra ser meu sócio. Não, sociedade tem que ser uma coisa estratégica, muito bem pensada e documentada. Mas, cara, quem se isola é onde realmente começa a ter os problemas na vida, porque você tem que ter, eu não digo equilíbrio, porque Forte. no dia a dia, obviamente, às vezes é muito difícil, toma muito tempo nosso e tal, mas você tem que ter tempo ali para sua saúde, para sua família, senão, cara, você vai dar um sprint de 100 metros, seu concorrente vai estar na maratona e você vai ficar para trás, irmão. Então você tem que se cuidar para percorrer essa maratona, né, Douglas? Você hoje está nessa área aí, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, perfeito. Exatamente. Eu costumo dizer que assim, a melhor forma de você ser bom para tudo é você ser bom para si mesmo. Quando você estiver bem Perfeito, consigo mesmo, você perfeito. vai ter disposição para ser bom para o que te importa, sabe? Eu faço sempre aquela assimilação à máscara do avião, né? Então, a gente tem que colocar primeiro na gente, tá bem consigo Sim. mesmo. Isso é pra vida, para depois colocar em quem a gente ama, na empresa, em tudo, sabe? Hoje tem até a questão da atualização da norma NR1, né, que é a primeira norma regulamentadora, que ela fala sobre a saúde do colaborador. Ela foi instituída em 78. Só que até então, 78, saúde mental não era saúde. Entende? Não era visto como saúde, como cuidado mental. Era loucura, era época de manicômio, todo mundo era louco. Quem tinha Não problema. existe um burnout, né? Essas coisas. Sim, existia. Então, agora começa a valer em 26 de maio, ela vai vigorar com uma supervisão, o Ministério do Trabalho vai trazer uma supervisão em relação ao cuidado psicossocial dos colaboradores. Eles querem saber como que está o psicológico deles ali, como que a empresa ajuda ou afeta. Então, isso vai ser uma virada nesse sentido, porque hoje a gente vive uma geração de pessoas que trabalham sem propósito e trabalham sem motivação. Quando você perde propósito, fica difícil você levantar animado para trabalhar. E se você parar 5 minutos para olhar o trânsito na rua, você vê as pessoas muito desanimadas para ir trabalhar, exaustas, eu digo. Eu vejo o pessoal falando segunda-feira é uma tristeza, né? Então, isso tem a ver muito com a saúde mental da sociedade no geral. E essa NR1 vem se preocupando com isso agora nas empresas, acho muito legal, acho interessante. Eu acho que a gente, e eu tenho números, tá? Eu tenho como provar que o cuidado disso melhora a produtividade, melhora faturamento, melhora a gestão, porque é aquilo, eu vou estar bem comigo mesmo, então eu vou poder dar 100% ali de mim. Então tem uma questão do colaborador que vai trabalhar e ele não está ali, ele só tá de corpo. A mente dele tá a milhão em outras mil coisas, cheio de qualquer problema que seja. E esse cara não vai render como se ele tivesse presente no momento. Então, eu acho que é uma virada legal as empresas começarem a olhar com esses olhos também e entenderem que isso é retorno, é investimento, não é gasto. Então, isso pode ajudar muito a sociedade no geral, porque vai existir um equilíbrio maior aí, que é o que você falou, não adianta se for lá de trabalhar, deixar a família em casa, não vai dar bom uma hora, não dura muito, é um tiro curto. E se o cara quer crescer, quer ter uma empresa de longevidade, ele tem que pensar primeiro nele, né? Não é egoísmo, é autocuidado para primeiro você poder. E assim com todo mundo, desde o colaborador, desde o empresário até a moça da empresa. Cara, assim, só fazer um contraponto, né? Claro. Ninguém vai empreender sendo braço curto, né? Trabalhar pra caramba. Muito além das Sim, 8 horas, muito além das 8 horas do CLT, às vezes abrir mão de final de semana, não é fácil, mas também se você não. E é normal, por um período, você às vezes desequilibrar a sua vida. Você não pode desequilibrar por um período longo, senão você começa a ter problemas de saúde, né? Mas tendo esses sprints de desequilíbrio, cara, você precisa, obviamente, dosar obviamente, né? Em primeiro lugar, a sua saúde, se você não consegue fazer nada, família, mas não é molezinha, né? É uma coisa punk, mas aí você vai entendendo como funciona e você vai estruturando ali para você conseguir alocar melhor o seu tempo
cada situação, né? Perfeito. Douglas, nessas transições que tu fez, cara, hoje tu falou que, além de tu estar na gráfica, tu faz esse trabalho, né? Uhum. Hoje você tem um Instagram ali voltado para esse tipo de conteúdo, perfil de conteúdo, né? Perfeito. E não sei se tem como fazer um diagnóstico geral, acho que cada case é um case, mas se tivesse que fazer um diagnóstico, pegar todos os dados que você já, nesse seu período aí e tal, e trazer aqui para nós aqui um diagnóstico resumido, cara, o que que você vê no mercado, das pessoas que você está mentorando, das pessoas que você conversa, enfim. Eu vejo o mercado melhorando muito, os empresários conseguindo se profissionalizar, se estruturar melhor, né? Porque muitas vezes o controle desemocional é falta de estrutura, é incerteza, é falta de apoio, como você falou, suporte. Então, eu vejo empresários buscando mais estudo, buscando mais profissionalização, isso ajuda muito. Mas tem uma boa parte do mercado ainda que é muito informal, ainda trabalha sem processos, ainda é um mercado muito, é uma empresa, né? Muito informal, muito aquilo que eu comentei anteriormente. O vendedor tinha uma carteira boa que se juntou com o impressor, alugaram um galpão e começaram. Poxa, dá certo, vende, mas é muito formal. Eu vejo muitas empresas que não sabem formular o seu custo corretamente, em relação à depreciação de máquina e tudo mais, formular uma hora a máquina. Não, paguei 200 mil na máquina, 300 mil na máquina, vou diluir isso em 10 anos, esse é o valor de hora. Não. Então, eu vejo muito falta dessa teoria, desse embasamento para que ele siga um padrão de uma empresa, né? Porque apesar de ser gráfica, ainda é uma metodologia de empresa, vai seguir um padrão ali para crescer e se estruturar. E eu sinto essa falta mesmo desse profissionalismo da diretoria, até muitas vezes, dependendo do caso, e também falta de comunicação, um negócio que eu vejo muito em gráfica, falta de comunicação é muito grande. Empresa pequena e empresa grande. E muitas vezes parte da diretoria a falta de comunicação correta ali com os liderados deles, sabe? E isso permite com que cadeia para baixo também não mantenha uma comunicação ativa. E eu vejo que são problemas que as gráficas agora estão começando a ver, estão contratando profissionais para trazer processos, procedimentos. Isso ajuda muito. Mas antigamente era um mercado muito mais amador, muito mais artes mesmo. O pessoal ia lá na garagenzinha, tal, tinha uma utility, mandava ver. E hoje está melhorando muito, mas pequenos passos, sabe? É a minha percepção. Boa. Cara, desde a primeira gráfica que eu trabalhei, eu ouvia, no 1991, eu tinha um gerente que ele falava, gráfica é fábrica de louco. Lá em 91, 34 anos depois, continua, né? A gente tem um monte de tecnologia, mas é o que você falou lá atrás, a pressão é absoluta, ela só aumenta, ela não diminui. Sim. Lidar com isso aí é pesado, né? O tempo todo. Douglas, eu queria aproveitar que a gente está falando disso aí. A gente tem um grupo, né, que é os queridinhos do Printcast, e de vez em quando a gente debate algumas questões lá. E a gente fala muito sobre contratação, a dificuldade de você ter as pessoas, de você reter. Você acha que esse cuidado da parte psicossocial, você acha que isso aí pode ser uma ferramenta para eu reter uma pessoa, um profissional que eu preciso? Segurar o cara ali na minha empresa, você acha que isso pode ser uma ferramenta ou não? Com certeza. Com certeza. A gente sai de um lugar quando a gente se sente incomodado, né? Com alguma questão. Então, se eu proponho, de alguma forma, um bem-estar para o meu colaborador que vai estar ali trabalhando, passa mais tempo comigo do que com a família, a gente costuma dizer, ele vai estar propício a continuar ali, porque ele está sendo visto, né? Na verdade, ele quer ser visto como um ser humano ali que está
prestando um serviço e é uma troca, né? Então, quanto mais a gente puder fazer com que fique bom para os dois, é uma relação ganha-ganha. Se o funcionário estiver melhor, mais tranquilo onde está, ele vai poder entregar mais. A gente comenta às vezes, né? Obviamente não vou falar nenhum nome, mas a gente comenta, pô, uma gráfica tão grande, com um baita de um potencial, cara, não para ninguém. Olha o nível de desperdício que os caras têm, olha o nível de perda, e não para ninguém lá, e toda hora muda, e toda hora muda. Quer dizer, acho que isso explica um pouco, né? Se eu tenho um ambiente, como você disse, se eu tenho um ambiente inóspito, eu não vou reter pessoas boas, ou eu não vou ter pessoas comprometidas em fazer o melhor de si ali, né? Perfeito, perfeito. Você colocou um ponto aí que é perfeito, que eu nem comentei, a rotatividade. A rotatividade, na maioria das empresas, é muito grande. É muito grande. Então, tem muito a ver com ambiência, tem muito a ver com controle emocional de alguns diretores, porque tem alguns que não conseguem sentar e conversar. Ó, tô tendo um problema assim, assim, assado. É na gritaria, no berro, alguns xingam. Então, isso intimida a pessoa que está tentando ali desenvolver o trabalho também, né? E isso faz com que ela se feche, que ela não queira crescer ali, desenvolver. Poxa, se eu ficar mais tempo aqui, vai ser mais disso. Então, eu quero ficar menos tempo aqui. Então, eu acho que as empresas têm muito a ganhar com essa questão de melhorar o ambiente para que o cara, o profissional, o homem, a mulher que esteja ali, queira estar ali, sabe? Se sente bem estando ali. Tem algumas empresas que já fazem isso há muitos anos e no começo eram vistas como doidas, como Google e alguma coisa assim. Mas eles entendem o porquê disso e hoje está ficando evidente, né? A gente está tendo números muito expressivos nesses tempos sobre ansiedade, depressão, burnout e licença, né, de trabalho por falta de saúde mental. Isso afeta diretamente a empresa também. A gente tem um colega aqui no Printcast, ele está um pouco afastado porque ele está dando aula no interior, o Wagner Sabor, e ele é um cara que curte muito ESG, né, Robert? Então, o Wagner, o Preto, né, não precisa... Preto, não precisa de ESG para cuidar bem de funcionário. Pô, dá para ter um ambiente legal sem precisar de um projeto de ESG com não sei quantos milhares de dinheiros que você vai colocar ali. Não, cara, vamos cuidar de um ambiente. Será que a linha é essa, o Douglas? O que você acha? Eu acho que a gente tem medidas de todos os portes, sabe? Eu acho que uma pequena empresa que não tem nada de colaborador, uma sala de descompressão já ajuda demais. Que ele tem ali onde assistir as notícias do esporte na hora do almoço, tem um local para descansar, um, uma válvula, sabe? Qualquer coisa diferente que a empresa possa fazer, vir trazer palestras de conscientização, vir fazer pesquisas de DRPS, que é um relatório sobre o grau da saúde mental do colaborador, sabe? Entender, porque quando eles entendem isso, como tá, eles têm aonde agir para que aquilo mude e com que ele consiga fazer o quadro mudar e o funcionário se sentir melhor ali e render mais. Então, esse documento, que é um teste psicológico, a gente faz e levanta como que está se sentindo o colaborador em relação à própria mente dele no trabalho, sabe? Como, o que ele pensa daquele trabalho, como ele se sente quando ele está lá, o que ele pensa quando ele acorda, qual é a motivação dele que faz ele acordar para ele seguir mais um dia ali. Então, isso levanta dados que faz a gente poder trabalhar, 60% da empresa está desmotivada, tal. Por quê? Então, isso é uma regra, isso é um padrão aqui na sua empresa. Porque eles trabalham 15 horas por dia, estou dando um exemplo. Então, aquilo levanta dados que o empresário vai poder agir sem saber que sem os colaboradores saberem que ele está agindo. E aí vai melhorando as coisas e acho que facilita muito. Acho que é um futuro próximo e a gente vai ver uma melhora significativa quando isso estiver implementado, sabe?
É, eu vou talvez ser polêmico, né? Polêmico é bom que extrai bastante conteúdo, né? Você, na minha opinião, né? Isso é opinião e também um recado. Você tem um ambiente bom, não basta ter uma bolinha de piscina, pelo contrário, isso daí não torna nenhum ambiente bom. Uma sala de descompressão, obviamente, ela conforme você falou, eu não tenho, obviamente, conhecimento que você tem nessa área, mas eu concordo, porque eu vejo dessa forma também. Mas não adianta nada a empresa ter tudo isso, é uma empresa tóxica, né? Líderes ruins, você pagar abaixo do mercado, entre outras coisas, né? É um conjunto de fatores, vamos dizer assim, né? Não basta ter um espaço físico para isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está numa era aí de home office, que isso, principalmente para gerações mais atuais, é algo que atrai e ajuda a reter na empresa, né? A gente vê Uhum. empresas que adotaram isso, principalmente por causa da pandemia, que estão voltando atrás. Empresas, né, obviamente que nada que é 100%, citando algumas empresas dos Estados Unidos como a Meta, a Amazon, Tesla, entre outras, né? Há um movimento lá fora de 4 dias na semana, né? E aqui cada vez mais bater na escala 6x1, virar 4x3, que seja. Você acha que funciona? Eu volto lá para o começo. Eu acho que é equilíbrio. Porque, assim, trabalhar menos não vai solucionar o problema porque não vai trazer mais dinheiro. E a economia precisa gerar com mais dinheiro. Todo mundo busca mais dinheiro. É o que você falou. A gente vai ter picos que a gente vai ter que dar ao sangue, suar, dormir na empresa para que aquele sonho mude de nível e se estabilize. Mas você tem que ter a consciência de que quando ele mudar de nível, você vai ter que dar uma freada. Então, é um equilíbrio. Eu acredito muito. Foi comprovado, né, que teve diminuição no rendimento do trabalho home office, então acredito que também por isso as empresas estão voltando atrás e querendo presencial, mas está uma guerra, né? Mas eu acredito muito que a flexibilidade é a saída. É o que você falou, não adianta eu ter um líder opressor que xinga, que grita, que não é raridade no mercado, e que desrespeita, assédio moral, assédio verbal. Então, não importa o dinheiro que você receba, não vai te servir. A mente vai ficar doente. Então, é um equilíbrio. Tem que ter um salário dentro do mercado, tem que ter um ambiente tranquilo, onde a comunicação é assertiva ali, sentar e conversar tranquilamente com as pessoas, alinhar as coisas, não ir pela emoção. Aquela questão do controle, do descontrole emocional, total vindo de uma diretoria que passa por uma liderança e que, tipo, não, se você não gritar e xingar, você é um líder mole. Não, não, tá errado, a gente aprendeu errado lá atrás. Então, essa mudança de postura, porque isso reflete nos funcionários, faz com que eles produzam mais, porque ele é tratado bem pelo líder dele, ele é visto, ele é ouvido, os funcionários fazem sugestões que a empresa acata, então vira um negócio que dá a motivação de você ir trabalhar. Eu acredito que a questão da escala é muito relativo para o mercado, para o tipo de ramo, eu penso, né? Mas eu não sei se encaixaria no nosso, por exemplo. Que a galera vai usar os dias que tá fora para fazer hora extra e continuar fazendo trabalhos, entende? Se a escala diminuir, porque precisa entregar, vai continuar a demanda alta. Então, eu acho que é tudo um equilíbrio. Se a empresa conseguir dar melhores condições de ambiente para o colaborador, vai, com o contexto de coisas, né? Vai começar a melhorar no geral, vai começar a diminuir a rotatividade, vai começar a melhorar a satisfação e automaticamente a produtividade da empresa, e mais pessoas vão querer trabalhar lá porque sabem que lá é um bom ambiente. Quando a gente fala, putz, aquela gráfica lá, às vezes começa comigo, putz, aquela gráfica lá não para um. Se estiver fazendo nada aí, você vai. Se estiver trabalhando, você está tranquilo aí no seu trabalho. Então, eu costumo dizer isso. As empresas falam, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Então, mas o que essa empresa tem que me faz querer trabalhar nela? E Sim. nunca é essa troca, né? Eles só querem, né? Ó, te dou o salário e ponto, acabou. E não. Qual que é o atrativo da sua empresa para me fazer desejar, para me fazer querer acordar empolgado para vir trabalhar nela?
Sim. Eu tenho comigo que assim, um bom marketing vende. E uma boa cultura atrai e retém Perfeito. profissionais, né? Eu também acho que cada caso é um caso. Não vou falar que nada disso que eu comentei não funciona, apesar de eu ter uma opinião que não funciona, mas cada caso é um caso. Para minha área, para top coach não funciona. E, cara, e a comparação com outros países, pô, outro grau de desenvolvimento, custo de Toda uma vida estrutura. absurdamente diferente. Exatamente, sabe? São umas comparações assim. Ah, lá fora funciona. É, lá fora. Aqui é outra pegada. Eu só sei que assim, ninguém consegue absolutamente nada fazendo corpo mole, cara. Tem que trabalhar muito, né? Uhum. Mas beleza, a gente segue, né, Botinho, nessa pegada. Eu me lembro bem, Robert, de uma situação. Tem duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, tem uma coisa da tua empresa que eu admiro, cara, que é a maneira como vocês tratam as pessoas que vão na Top Coach, o cara que vai fazer a entrega. Ele chega lá, pô, ele tem um café, ele tem uma água, ele tem um belisquinho, ele vai no Aí, banheiro, ele relaxa. Eu já vi, eu presenciei você conversando com o teu pessoal de faturamento para acelerar, para liberar o cara, para ele ir embora antes. Cara, para quem está na rua, horas e horas sendo moído no trânsito, você chegar no lugar e ter esse tipo de ajuda é do caramba. Eu acho que o pessoal, galera, dos seus fornecedores, quando tem entrega para Top Coach, o cara deve falar: ô, meu, aqui é bacana. Ó, tá que é, cara. Tudo a gente aprende, né? Primeiro assim, eu acho que você tem que mapear bem a jornada do seu cliente. E a transportadora, ela é uma extensão do meu cliente. Ela está sendo contratada pelo meu cliente. Então, além do ser humano que vai ali, né? Tô falando só numa visão de negócio, tô falando aqui, tá? Eu trabalhei numa empresa, cara, antes, que depois do fato ocorrido e tal, né? Veio a história. Um motorista o cliente, né? O motorista da gráfica que ia retirar o produto nessa empresa, sempre reclamava dentro da gráfica que, meu, tinha que ficar esperando fora da empresa, era tudo demorado, e não era pedido igual, o motorista tá indo aí, não, era pedido, tipo, um exemplo, colocou ontem, o motorista tá indo aí amanhã, hein, então, beleza, pode vir 2 horas, chegava 2 horas, ia ser atendido às 3, um exemplo, tá? uhum. E o dono achava, meu, isso aí é papo de motorista é sempre assim e tal, né, o cara quer ser atendido rápido, quer furar fila, e um dia o dono tava na região e falou, não, eu vou tirar esse pedido. E, obviamente, ele não se identificou como dono, e foi exatamente o que aconteceu. Nunca mais comprou da empresa. Então, cara, nesse caso era o motorista da empresa, né? Mas eu entendo transportadora como uma extensão do meu cliente. Então lá entra horário de almoço, cara, sempre vai ter. A gente tem o nosso horário de almoço, né? Mas sempre fica uma pessoa, entre aspas, de plantão ali que se chegar, vai atender, ou então deixar o motorista à vontade. Meu, para aí, se quiser almoçar aí, fica tranquilo. E a maioria dos motoristas que vão nesse horário vão lá e param o caminhão ali para almoçar mesmo, né? Com a marmitinha deles e tal. Vai lá, cara, usa banheiro, tá? Então, cara, se você não atender bem seja a extensão do seu cliente ou, obviamente, seu cliente direto, cara, que experiência que eu estou gerando para o meu cliente? Eu vou só fornecer verniz. Isso aí tem um monte, né? Eu não sou o único no mercado. Caramba, velho. Perfeito. Não Que é, legal Rodel? isso. Muito bom. Eu resumo num. A gente tem que ver o humano como o outro como um humano também, né? Certeza. E isso muda tudo. Eu tive uma cliente e com o tempo que eu vendia papel de prova. Não vendo mais. E era o meu melhor cliente, cara. Todo mês era de 15 a 20 rolos de papel, pedidão grande. Eu gostava muito, assim, eu tinha uma baita admiração pelo trabalho deles, pelo que eles faziam no estúdio, né, fotográfico, que eu editorava manuais e tal. E eu sempre levava. E eram muitas moças no tratamento de imagem. Então, eu chegava lá e eu dizia assim, né? Eu não esqueço, a Lili. Eu falava assim: Lili, onde você quer que eu ponha as caixas de papel? Ah, Robson, deixa ali na entrada que depois a gente pega. Eu falei: Lili, já tô suado, já tô sujo. Para mim não é nada, eu guardo para você aqui. Só fala onde que é. A dona não sabia que eu era dono daquele processo. Ela achava que eu era um funcionário. Um dia ela mandou um e-mail assim: eu gosto muito de trabalhar com vocês, mas o rapaz que vem entregar o material fica chavecando minhas funcionárias. Mano, eu era casado na época, usava aliança. Pô, respondi para ela assim: ô, dona Chica, eu não chaveco, sou eu que entrego.
pessoalmente, que é um caso especial de vocês, que eu gosto, e eu não chaveco as suas funcionárias, eu procuro ser gentil com elas, como é com qualquer outra pessoa. Bom, acho que 1 ou 2 meses depois eu já não estava mais vendendo papel, que ela ficou com tanta vergonha, que acho que ela não quis mais me ver entrar na empresa dela, levando papel. Mas isso é o lado oposto, né? Você querer fazer uma gentileza e quem está lá te confundir, né? Está assediando a minha funcionária? Imagina. Não era nada. Hoje tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até porque tem uma linha tênue. Quando eu digo a linha tênue da Robson, pelo amor de Deus, não era o seu caso, mas tem pessoal que realmente exagera um bocadinho, né? Tem que ter ainda mais dentro de um ambiente corporativo ali, né? Em qualquer ambiente, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas no ambiente corporativo, o que eu quis dizer é no sentido de que você quer ser tão solícito, você quer ser tão agradável, que às vezes você passa um pouquinho ali daquela linha tênue que não haveria necessidade, né? Ô, Douglas, a gente, né, tá caminhando aqui pro finalmente, né, cara? O que você enxerga aí de visão de futuro, dentro da sua área, dentro do que você está trabalhando? Tem projetos que hoje, pelo que eu entendi, você está com dois. Você está equilibrando pratos ali, né? Você ainda, obviamente, está em gráfica e está paralelamente desenvolvendo esse seu trabalho. Enfim, né? Qual que é a visão de futuro para você no sentido profissional, projetos, entre outras coisas? Sim, então, hoje eu trabalho em gráfica, no horário comercial, faço atendimento de psicoterapia e estou começando, estou me formando, inclusive, em ser um implementador de NR1, que é o caso do psicólogo fazer essa atualização nas empresas sobre a questão da melhora da saúde mental dos colaboradores. O que me fez me aproximar muito disso foi já a história, né, a caminhada no ramo gráfico. Então, eu tenho conhecimento de causa ali e vou poder conversar com o empresário a linguagem técnica dele, vou poder entendê-lo ali para poder mostrar o caminho que ele pode tomar para que aquele ambiente melhore. Eu sou uma pessoa que já estive do lado de lá, isso ajuda muito. E com conhecimento psicológico, eu vejo um mercado aí novo, que vai começar, está começando agora e vai começar a se tornar obrigatório agora em maio, dia 26. E promissor, porque já trabalhei em muitas empresas gráficas, eu tenho uma percepção geral da gestão empresarial gráfica. Então, acho que eu posso colaborar muito nisso e a tendência é eu equilibrar essa questão de trabalhar com psicologia no meio gráfico, entende? Sim. Esse é seu projeto de futuro. Você tá unindo as suas paixões, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu até conversando com o Robson outro dia, tem muito mercado para isso. Tem muito mercado para isso, porque é aquele ramo que era informal. Então, ainda quando a gente estava falando de saúde mental, isso está lá para trás, a mentalidade em relação ao cuidado da saúde mental. Então, é um ramo que tem muito a explorar, eu acredito. Bacana. Cara, a gente tem um caso de um colega nosso, o Feijão, né? Sem falar nome para ninguém se melindrar, mas o Feijão, na gráfica que ele trabalha, ele fez uma experiência só de fazer treinamento de reciclagem com uma equipe do Corte Vinco. E os caras, eles, fora o treinamento em si, eles se sentiram valorizados, cara, eles se sentiram vistos. Perfeito. E ele fala assim, Robinho, os caras estão produzindo dobrado, eu não comprei máquina nova, ele falou, só a única coisa que foi o treinamento dos caras e mudar a cabeça, né? O Feijão, ele gosta muito de pessoas, né? Dessa parte de tocar as pessoas. E ele falou, cara, dobrei a produtividade dos caras. Então, e ele fez com a intenção de levantar, de ter isso como uma amostragem, né? Mas, esse aqui é o potencial do negócio. Perfeito. E eu achei sensacional, cara. Eu já era fã, né? Mas a gente vê essas coisas sendo feitas, a gente percebe o quanto podemos melhorar a produtividade dentro do nosso mercado, tocando nas pessoas, cara, só animando,
fazendo o cara dar o melhor que ele pode, né? Uhum, com certeza. Cara, toda empresa tem pessoas. E eu costumo falar na empresa, Botinho, que a qualidade, isso vale para qualquer empresa, tá? Que a qualidade dos nossos produtos e serviços é reflexo direto da qualidade do nosso time. E eu só posso ter um time de qualidade se eu ter ali treinamentos contínuos, ambiente bacana, pagar em dia, cumprir com as minhas obrigações e ir além do que é estipulado ali em convenção, né? Você ter diferenciais. E as pessoas, isso é comprovado, né, Douglas? As pessoas motivadas, as pessoas, elas trabalham, elas produzem, enfim, elas não vão te trocar por 100, R$ 200, vão testar 2 vezes, enfim, e você consegue formar uma massa de Uma equipe base ali. sólida. Exatamente, exatamente. Enfim, Legal. todos nós somos pessoas, todas as empresas têm pessoas. Certo, Sim. Botinho? Algo a acrescentar aí, Botinho, que nós não perguntamos? O seu spoiler ali, eu acho que você não falou pra galera que você, ó, esse aqui é o spoiler, você já mandou, né? Você pediu pra galera anotar, mas você não falou, ó, pega o papelzinho pra ler que eu vou falar agora, né? Ah, não fiz isso. Não, mas missão cumprida, cara. Eu queria mostrar esse lado. A gente fala muito de tecnologia, né, Robert? A gente tem a sorte de trabalhar no meio, no puro suco da tecnologia. Então, é muito legal, a gente está informado, a gente fez 3 pós-drupa, mas eu acho que a gente ainda não tinha falado de pessoas com mais propriedade, com alguém com mais dedicação nisso. E, Douglas, obrigado aí pelo seu tempo. Como o Robert falou, sexta-feira são quase 8 da noite. Passou das E 8. passou? Passou. Olha, então são quase 9 da noite e a gente se esforça para trazer o melhor para vocês. Douglas, você agora está carimbado na comunidade do Princecast. Você é um novo queridinho, bem-vindo ao time dos queridinhos. É uma classe gráfica especial, né, Robert? É isso aí, só profissionais que literalmente faz acontecer ali. Douglas, se deixamos de lhe perguntar algo, né, da qual você gostaria de estar falando, enfim, né, algo que, puta, eu falei, mas poderia ter complementado, essa é a hora, cara, fique à vontade. Legal. Gostaria de agradecer aí o convite de vocês dois. Muito obrigado, o bate-papo aí, a troca. É sempre muito bom a gente trocar experiência, conhecimento. E queria dizer que, assim, eu venho com essa visão da saúde mental e queria trazer uma reflexão para todo mundo que está nos assistindo aí. O quão bem você se sente hoje com a sua saúde mental, principalmente em relação ao trabalho. Então, se de repente você é um empresário, pensa que também seu colaborador está se sentindo dessa forma e algo precisa ser feito, porque vai colapsar. Então, a gente tem que fazer algo para que fique leve, porque se for pesado, é 100 metros, é tiro curto. Então, em breve terei material sobre isso, trazendo aí para poder dar bastante suporte para as empresas, para as indústrias gráficas, e acredito que isso possa ajudar muito. Que massa. Legal. Que bom, Robert. Douglas. Estamos começando no mês de abril, Isso. nosso primeiro episódio, teremos mais 3. Esse mês também teremos um Printcast in House, né, Robson? Teremos um Printcast in House lá com o Willington, da WBL, um cara muito bacana. Cara, que história sensacional. A gente vai ter também o Marcão, que é de impressão digital. A gente vai ter o Everton, que é um cara de dados, que está aí no meio de um outro assunto também importante que a gente trouxe da Drupa, né? E mês de abril tá bacana demais. Que bom, é isso aí, cara. E é isso, galera. O Printcast cada vez mais trazendo profissionais diversificados. A gente não quer só falar de legal, é bacana, de parte operacional, oficial, mas a gente quer trazer ali pessoas que falam de pessoas, falam de gestão. Já trouxemos aqui pessoas que falam de mecânica, parte financeira, enfim, que foi o que a gente falou no início, né? Por mais que a parte operacional nossa ela é muito. O mercado, de modo geral, né, é relativamente pequeno, mas quando a gente vai ali para a gestão, é o universo, né? Não fica limitado ao nosso mercado apenas. Então, cara, obrigado por compartilhar a sua experiência, a tua visão aqui com a gente. Valeu demais. Comunidade, próxima quinta tem episódio de novo.
E não esqueça, compartilhe esse episódio, mande aí pro seu amigo, pro sua namorada, pro seu esposo, enfim, para todas as pessoas do teu círculo de convivência ali profissional. Pessoal, obrigado, Robson, valeu, Douglas, valeu. E galera, até a próxima quinta. Valeu! Obrigadão, um abraço. Tudo de bom. Tchau.